a Babilônia e como é a Babilônia, e vai ser exposto para você como é estar no reino de Deus. Como é isso? E aí, antes de começar a falar do texto que eu quero, é muito complexo a gente, porque o tema ainda, que eu não falei, eu acho, eu só falei a série de mensagens, Babilônia versus Nova Jerusalém. Mas hoje é a parte 2, eu vou falar sobre o reino de Deus. É difícil falar sobre o reino de Deus, é muito difícil, porque a gente não tem essa noção, essa vivência de reino, a gente não tem. Uns vai olhar, deixa eu ver, a galerinha aí de 11, 10, pode ser o reino daquilo que ela viu, o que ela viu, a Frozen, o reino lá da Frozen, como é aquele reino, e associa o reino como a Frozen. Outros, mais adolescentes aí, vai remeter o reino como uma figura do videogame. Os de 30, 40 anos, que eu vou demorar muito a chegar ainda, é do coração valente. Mas para os judeus, o reino de Deus, o reino em si é diferente. A gente primeiro precisa entender como eles olhavam o reino, o que era reino para eles, para que a gente possa interpretar o João Batista, quando estava pregando, batizando as pessoas, e aí quando chega a promessa, chega a missão quase completa, que é o resgate do mundo com Jesus, ele olha e diz: ah lá, chegou o reino de Deus. Por isso que é muito difícil falar sobre esse texto, porque cada um tem uma visão de reino. Só que João falou, lá vem o reino. Vamos tentar entender como os judeus enxergam o reino, como é para João, para os discípulos, esse reino que o povo de Israel entendia muito bem. Olha só como que a Bíblia é. A partir do momento que você conhecer a Bíblia, fica muito gostoso de ler, porque você vê um quebra-cabeça sendo montado, e é uma sequência, não é uma coisa qualquer aleatória. Para entender esse reino, sabe aonde nós vamos? Lá em Raabe, na conquista do povo de Israel, diante das muralhas de Jericó. Olha que loucura, olhando assim. Então abra a tua Bíblia lá em Josué 2. Lembrando que aqui, eu não estou aqui para desconstruir nada. Eu estou aqui para que você entenda o texto. Então, deixe-se ouvir primeiro para tomar qualquer tipo de decisão ou de preconceito. Ouça e depois você me fala. Achou aí? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta. Diga, prostituta. Olha esse texto aqui, tem alguma coisa a mais do que isso? Prostituta, certo? Chamada Raabe, e ali passaram a noite. Passa. Contudo, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa,
pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corra atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, o tinha levado para o terraço e tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Olha que a mulher disse, uma prostituta: eu sei que o Senhor deu para vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, como Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jure-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e da minha irmã e de tudo que lhe pertence. Juro que nos livrarão da morte. A nossa vida pela de vocês. Garantiram-lhe os homens: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos como bondade a fidelidade enquanto o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Diga assim: muro. Então ela morava no muro. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Esconda-se lá por 3 dias, até que eles voltem depois e poderão seguir o seu caminho. Por enquanto, até aqui. Então nós vimos aqui uma coisa esquisita, algo fora da lógica, fora do protocolo e muito estranho. Deus deu a terra de Jericó para o povo de Israel. Lá era Canaã. E ali Deus abriu uma porta. Uma prostituta. E essa prostituta, ela tinha certeza que Deus estava com eles. Uma mulher pagã tinha convicção que o Deus de Israel é mais forte sobre todos e tudo. Ela tinha tanta fé nesse Deus, que para ela era pagão, que esse Deus daria o fim para Jericó. Ela então faz uma proposta: eu vou receber vocês, vou esconder vocês, deixa comigo, vamos subir para o terraço, ninguém vai procurar vocês lá, porque todo mundo tem preconceito comigo, ninguém vai entrar na minha casa, eu sou, sabe, né? Deus mandou espias na casa de uma prostituta
porque sabia que lá todo mundo entra, todo mundo sai. Estranho. Uma coisa para se pensar. Para se pensar e para entender que a conversa está alta, um pouquinho. Agora eu vou entrar mesmo, Sérgio. Aqui é um parênteses. Deus mandou espias para essa casa. E ela fez um acordo. O acordo é... Deixa eu beber uma água enquanto isso. Que essa palavra é muito profunda. Se eu me perder, eu perco vocês. Vocês me perdem, eu já era. Deus mandou então espias para essa prostituta, para essa Raabe. Essa Raabe então faz um acordo. Tá bom, eu sei que Deus vai destruir esse lugar. Eu quero então fazer um acordo. Como eu recebi vocês, eu quero que você poupe a minha vida. Não, só a minha não. Poupe dos meus filhos também. Não, também a minha mãe. Não, também não. Do meu pai. Não, também dos meus amigos. Não, todo mundo. Aí fizeram um acordo. Vamos fazer o seguinte, Raabe. Todos que estiverem dentro dessa casa serão poupados. Então, escolha, vá atrás de quem você puder. Então, na hora que a mão de Deus passar, não importa quem, não importa o nome, não importa o pecado, não importa o que fez, o que já passou a fazer, vai ser poupado por estar debaixo dessa casa. Gravaram isso? Esse texto, então, ele começa a falar coisas que a gente pode parar para pensar. E aí, vamos lá para Josué 6. Vamos ler do 15 ao 20. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, diga, o toque da trombeta, mais alto, o toque da trombeta. Porque é importante saber. O toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será separada ao Senhor, glória a Deus, separada ao Senhor para destruição. Somente Raabe, a prostituta, diga, Raabe, a prostituta, viverá, e todos os que estiverem na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados. Diga, não tome posse de nada da Babilônia, ou seja, de Jericó. Diga, Jericó. Esquisito, porque era uma cidade que saiu do Egito, precisava de dinheiro, nem ouro eles poderiam tomar. É fora de lógica. Spoiler, não pegue nada da Babilônia, jamais, não esconda nenhuma delas, para que não sejam separados. Olha aí Apocalipse, separados para destruição. Do contrário,
trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, da Nova Jerusalém. Passa. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro, são sagrados e pertencem ao Senhor. E deverão ser separados. Deverão ser levados para o tesouro. Tudo que vocês pegarem, leve para Deus. Propósito de Deus. Fique para nada para si. Onde soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Parece alguma coisa do Novo Testamento? O muro caiu. O véu. O muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Separaram a cidade para o Senhor, destruindo a espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espiado a terra entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram em um local fora do acampamento de Israel. Depois disso, incendiaram a cidade inteira. Incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas depositaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro no tesouro da casa do Senhor. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como os espias. Desde então Raabe vive entre os israelitas. Naquela ocasião Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor homens que reconstruir a cidade de Jericó a custo do seu primogênito. Parece um Novo Testamento isso aqui, né? Diante do Senhor, o homem que reconstruiu a cidade de Jericó, à custa do seu primogênito, lançará os alicerces da cidade, à custa do seu filho mais novo, para a porta da sua cidade. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a terra, enquanto os babilônicos queriam construir uma torre para alcançar a força e a fama pelo braço. Josué, volta lá no texto, Josué conquistou a fama pela obediência. Volta ao outro versículo, 26. Olha isso aqui. À custa do seu primogênito lançará os alicerces da cidade, à custa do seu filho mais novo porá as suas portas. O primogênito ia ser colocado à porta. E o que esse primogênito disse diante da porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta ali, eu entrarei e cearei. Já deu para notar que esse texto tem muita coisa profunda. E liga e mostra como é ser babilônico e como é estar na Nova Jerusalém e como é que Jesus esteve nessa história e que nos faz entender agora, lá vem Ele. O reino de Deus chegou.
o rei, que foi, vou falar aqui, mas depois você vai entender, pela uma profetisa, mulher de Deus, nesse reino, no reino de Deus, uma grande mulher de Deus, uma grande profetisa, uma mulher usada por Deus, pelo reino humano, prostituta, pelo reino de Deus, profetiza. E é isso que nós vamos adentrar aqui, nessa noite. Nós vimos aqui sobre um povo que Deus escolheu, lá em Gênesis, que Deus disse assim, olha, faça tudo, plante, colha, se dê em casamento, tenha filhos, só não me desobedeça, faça aquilo que eu mando, eu só peço isso, obedeça. E nós vimos em Gênesis, um povo que queria conquistar o céu pela força do braço, queria correr atrás de fama, queria atrás de seguidores do Instagram, queriam ir atrás de ser conhecedores da ciência e anular a ciência e o poder de Deus. E aí nós vimos pela série de domingo passado que Deus simplesmente, quando observa que os babilônicos estavam querendo tocar o céu, ter fama, querer fazer as coisas por orgulho, pela força do braço, Deus vem e derruba aquela torre. E a partir de então, sempre existiu, não vou falar que sempre existirá, mas até um ponto, nós vamos ver essa briga o tempo inteiro entre os moradores da Nova Jerusalém, que obedecem, que diminuem para que o Senhor cresça, e aqueles que correm atrás do dinheiro, da fama e tudo mais. Aqueles que correm atrás do nome não ser mal falado, do nome não estar sendo correspondido. E aí Deus mostra como Ele age, e como é um Deus dele, como é o Deus, como é o reino dele, através dessa passagem aqui, da conquista de Jericó. O interessante, se a gente começa a entender, olha Josué aqui, presta atenção. Antigamente, a conquista de rei não era assim. Você desafiava uma nação, ficava o exército fazendo muito barulho, muito barulho, muito barulho, o tempo inteiro, barulho, o tempo inteiro, barulho, o tempo inteiro, barulho. Não sei se vocês já viram futebol americano, né? Que o pessoal fica fazendo aquelas caras feias antes de começar o negócio, né? Porque aquilo intimida. Aquilo faz a pessoa já, eu não vou encarar esse cara de doido, esse cara é doido, com medo, não é assim? E Deus fala para Josué, olha, você vai rodar Jericó em silêncio. Enquanto todo mundo grita, faz cara feia, tem tique, vocês vão rodar quieto. Era fora de lógica. O reino de Deus, naquele momento, que foi mostrado a Josué, foi quieto, rode, só obedeça. Não pergunte por quê, não me pergunte nada, só fique quieto durante 7 dias. E esse silêncio durou 7 dias. Uns entenderam, um dos povos de Israel falou assim, Josué está ficando doidão. O povo lá de Jericó dizendo, rapaz, o que esse povo tem? Pô, esse pessoal louco, vamos jogar água quente neles, estão doidos. Era uma coisa estranha, mas o reino de Deus estava sendo apresentado, o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio. Até então, o quê? Grite e anuncie o reino de Deus. Tem isso escrito no texto? Se você olhar o texto e ler de qualquer forma, não. Mas o barulho do chofar o rei está chegando, levante-se e fique em pé, o reino de Israel está aqui, chegou.
E tudo que é pagão, e tudo que consta como força do braço, desobediência, cairá. Deus estava dizendo para o povo: vocês vão ficar em silêncio, vocês vão esperar um pouquinho, porque o meu filho vai vir. Por enquanto, eu vou ficar quietinho aqui, ó. Mas na hora certa, o reino de Deus vai vir. Estão entendendo já? Fique quieto. Determinado momento, vocês vão anunciar o reino. Eles ficaram quietos. E quando chegou a hora específica, eles tocam o chofar e gritam, e caem as muralhas. E aí você associa João Batista. Ele está lá batizando, ele está lá dizendo, as cobras peçonhentas, cambada de caninana. E de repente Jesus aparece, ele diz: gritem, toque o chofar, porque o reino de Deus chegou. Mas veio destruição quando Jesus apareceu? Não. Mas pastor, como que você fala isso? Se veio aqui o centro dessa história, o centro da história a conquista de Jericó, é o poder de Deus, a queda dos muros. Aí você começa a entender que não é o centro do texto. O centro do texto, incrível que pareça, é Raabe. Não é a muralha, não é a queda da muralha, não é a volta de Jericó, por isso que eu não gosto muito. Vamos rodar 7 vezes, na hora certa, diga, sai demônio, porque aí está anunciando o reino, Jesus. E aí, a gente entendendo que Raabe é o centro, a atitude é o centro, a gente começa a entender o reino, a gente começa a entender esse reino. Quem foi Raabe? Para o reino humano, prostituta, uma pessoa de péssima índole, não se deve estar com ela, nunca, jamais. Mas para o reino de Deus, é uma grande profetisa, uma grande mulher de Deus. Vale ressaltar que ela morava nos muros. Uma mulher que mora no muro, não é em cima do muro fazendo isso aqui. É porque antigamente as cidades eram cercadas por muro. Quanto mais no centro da cidade, mais protegido você estaria. Os nobres ficavam no centro, porque se estoura uma guerra, até chegar neles, eles podem fazer um monte de coisa. Mas no muro não, no muro é o primeiro a receber o choque da espada. Vale ressaltar isso. Ela vivia exposta, marginalizada. E aí, Jesus se demonstra quem ele é através de Raabe. O primeiro a receber o impacto. O primeiro, se tiver uma guerra, é o primeiro a morrer. Raabe, a primeira, a mais vulnerável. E essa mais vulnerável acolheu todo mundo dentro da casa dela. Ela viveu a partir de então para fazer todo mundo ser salvo contra a justiça de Deus, contra os pagãos que vivem pelo dinheiro, que vivem correndo atrás de fama, querendo atrás de elogio, querendo ser visto, querendo ser notado, querendo ser pagão, querendo sofrer, querendo viver. Raabe decide enfrentar o rei pagão dela e aceitar Israel, o rei de Israel, como o rei dela. Esse é o texto de Raabe. E agora, para você dizer que eu estou falando doideira,
Se a gente começar a aprofundar nesse texto, é o único, 2 vezes, que existe uma palavra aqui no hebraico chamado Nobel, que é júbilo, que é trombeta, esse som da trombeta. Tem essa palavra que só 2 vezes na Bíblia tem, que é em Levíticos e aqui, Nobel. Se você for querer saber o significado, na Bíblia brasileira, na tradução, traduziram de qualquer jeito essa parte. E aí entra como, Deus vai vir na frente, abrindo os caminhos. Não. Nobel é libertação. Ou seja, Deus veio para libertar alguém, não destruir a cidade. Porque se a gente olha assim, a gente não concorda com Deus, que mata a criança, que mata a mulher, que mata a homem. Não é? Você já leu esse texto e perguntou, poxa, por que matar a criancinha? Deus veio para libertar. Libertar quem? Aqueles que fizeram como Raabe fez. Eu sei que o Deus de vocês é o Deus. Eu entrego a minha vida a vocês. Poupe a minha vida. Eu me entrego totalmente a vocês. E aqueles que não reconhecem que o Deus da Nova Jerusalém é o Deus de verdade, não será poupado. Você pode entregar cesta básica, você pode atravessar a velhinha no sinal. Quando a justiça de Deus vier contra a Babilônia e cair a muralha, cair o muro, cair a torre, ninguém vai ser poupado. Deus então quer mostrar para a gente, nesse texto, que Ele quis entrar lá para libertar quem quisesse ser liberto. Pode ver que Raabe, a partir de então, começou a ser moradora de Israel, uma israelita, sabia? Então todos aqueles que se rendessem faria parte de Israel. E vamos lá mais para frente. Agora vai começar a ficar um pouco, tendo mais sentido isso. Se a gente passa, Hebreus 11, quando abre ali, quem são os melhores para você, profetas da Bíblia? Elias, vai pensando aí. Mas quem? Elias, Eliseu, João Batista. Olha quem são os heróis da fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, obediência, olha. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus havia levado, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família.
para salvar a sua família. Diga, para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia a herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pode ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, passa mais um pouquinho. Todos que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, viram-nos de longe e os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Passa mais um pouquinho. Calma. Passa mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Você está fazendo seminário, leia bastante esse texto para te dar uma... Passa uns pouquinho. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se chamado filho da filha do faraó. Passa mais um pouquinho. Estamos chegando onde eu quero. Mais um pouquinho. Mais. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que havia sido desobediente, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Eu não tenho tempo para falar deles. Aí ele pegou os principais. Raabe. Pega outra tradução para mim. Uma mais literal, como a James, King James, ou a Nova Vida, Nova Almeida. Vamos pensar junto comigo. Se eu estou querendo explicar sobre algo a alguém, e se são muitos, eu pego 3 principais, 4 principais. Ele escolheu Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Olha a decisão de Raabe. Se entregar, obedecer e se desligar dos babilônicos. E agora, vamos ver outra coisa fora de lógica? Mateus 1, abre aí. Vamos ver a descendência de Jesus. Você que, quando chegava a parte de ler Mateus 1, um monte de gente, cronologia. Não vou ler esse negócio, não. Eu sou chato, né? Olha como é importante ler. O livro da separação de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá.
e os seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar, e Pérez gerou Herom, e Herom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Noasson, e Noasson gerou a Salmão. Salmão, vai. Salmão gerou a Boaz de Roabe, e Boaz gerou Obed e Rute, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. Citaram a esposa de Urias, podia ficar quietinho, né? Está falando da descendente de Jesus. Vou falar sobre Urias, a mulher, meu Deus, olha aí. E Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Passa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e a Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azon. Azon gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. A Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo. A deportação da Babilônia até Cristo. São 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava, passa mais um pouquinho, ela daria à luz um filho chamado, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz filho, e ele chamará o seu nome Emanuel, que tendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordena, tomou para ele a sua esposa. Volta lá para mim, nos primeiros versículos, aqui. Eu passei batido, você percebeu uma coisa? Só para você ver que a gente lê a Bíblia às vezes cansado, com sono, vontade de ir embora, e a gente não aprende, e a gente começa a entender e questionar por que a gente está aqui. Salmão gerou a Boaz de Raabe, e Boaz gerou Obed de Rute, e de Obed gerou a Jessé. Olha o próximo. E Jessé gerou ao rei Davi. Jesus era descendente de quem? Raabe. Ué, mas Raabe não era lá de
Jericó, por que ela está escrita aqui? Para você entender que a conquista de Jericó, o centro dessa história é Raabe. E Raabe, ela é a figura de Jesus. Vou ficar no muro, povo. Eu sou mais vulnerável aqui. Ou melhor, eu não sou vulnerável. Eu sou filho de Deus. Mas eu vou me fazer vulnerável. Eu vou ser a costa quente. Deixa comigo, eu vou apanhar. Mas eu vou fazer o possível para que todos que eu ame e que querem fazer parte da minha família entrem na minha casa para que possa ser salvo. Quem está na Babilônia é exclusivista, é egoísta, só pensa nele, só quer ouro e prata. Quem vive na Nova Jerusalém diante de Jesus, ele pensa primeiro no próximo, ele ama o próximo, ele não sossega até que o próximo seja salvo. A mãe, o pai, o primo, a avó, todos. A missão do Cristo é alcançar todos. A missão dos cristãos também é alcançar todos. E aqui mostra que Jesus, desde o Velho Testamento, a graça já estava lá. E sempre foi a vontade de Deus que todos se arrependessem e saíssem da Babilônia. Por isso que no final do texto diz: todos aqueles que forem salvos, que estavam na casa de Raabe, não volte a construir de novo Jericó. Não volte a tentar construir de novo a Babilônia. Porque o filho, o primogênito está à porta. E esse primogênito pagará o preço e determinará o preço. Às vezes você está aqui. Às vezes você nunca conheceu a Nova Jerusalém. Pode conhecer hoje, como Raabe. Sabe o que esse texto aqui de Mateus 1 diz? E por que ele está ali? Porque no reino de Deus, o povo estava esperando no Messias um guerreiro, um Davi da vida, capaz de matar gigante, alguém que ia segurar a espada. Só que eles se decepcionaram, os moradores da Babilônia, porque esse Jesus não era assim. E aí nós vemos que muitas vezes a gente nunca conheceu esse reino. Se você nunca conheceu, faça que nem Raabe, se entrega, obedeça, entregue tudo para ele hoje. Porque, querendo ou não, o juízo vai vir. Como se fosse: eu estou aqui, em silêncio, se arrependa, eu estou aqui, manda abrir os portões e saia, porque um dia vai chegar o reino de Deus. Toque a trombeta e os muros da Babilônia, as torres da Babilônia cairá e a justiça cairá. Sabe qual foi o sinal que Raabe deu? Levantaram você entendeu, um lençol branco pendurado. E quando o povo, o exército de Israel olhasse e visse, ia reconhecer que lá estava a casa de Raabe, então eles não atacariam. Agora você entende porque o reino de Deus veio, foi batizado por João e veio uma pomba branca. É por isso. Ali estava aquele que veio para buscar o máximo de possível de pessoas. Então, voltando, se você nunca conheceu esse reino, como Raabe, se entregue hoje. Ou se você já conheceu esse reino, mas decidiu fazer a tua torre,
do teu jeito. Volte para o reino de Deus hoje. Amém? Enquanto o reino dos homens olhavam ela como prostituta, o reino de Deus olhava ela como bisavó, mãe, mulher de família, mulher honrada. O reino de Deus mostra para você, às vezes está sentado aqui dizendo: eu sou digno, eu não consigo mudar, eu não consigo, é difícil, eles vão pensar o que de mim? Ei, quem aponta você, quem falar mal de você por vir aqui, é porque é morador de Jericó, da Babilônia. Mas os moradores de Jerusalém vão chorar pela decisão que você tomou hoje. Você pode ter sido uma prostituta, você pode ter sido um ladrão, um pedófilo. Jesus te vê como um pai de família, como uma pessoa honrada, alguém que pode ser descendente de Davi, ou seja, filho. E eu faço agora um desafio para você. Saia dessa terra, porque vai queimar tudo, e volte para Nova Jerusalém nessa noite. Queria que toda a igreja ficasse em pé. Eu fui muito detalhista. Você vê que o reino de Deus não te acusa, ele te aceita, e vê em você um potencial muito grande, de ter filhos saudáveis, família saudável, geração saudável. E ele diz, deixa bem claro, quando diz que não volte a tentar construir Jericó. Não tente voltar a construir a Babilônia. Mas ele também é bem enfático quando diz: se você tentou reconstruir, deixe do jeito que está e vem para Nova Jerusalém. E o momento seu é esse. Você que quer tomar uma decisão de fazer isso nessa noite, faça agora. Sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Vem. Enquanto a gente vai estar cantando ao Senhor, você vai vir. Em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei. Vem. Sai da cidade e vem a Cristo. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Quem não sou.
Vem, irmão, vem. Santo Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Oh, Deus. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Santo. Meu coração aberto já está. Oh. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou. Não vens quem não sou. Eu só quero tua Presença. Eu não vou te pedir nada. Oh. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Santo. que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Deus, nós estamos aqui. Aqui tem um povo que o Senhor ama e que o Senhor estava torcendo para que eles pudessem tomar uma decisão. O Senhor estava torcendo para que eles decidissem sair dessa terra suja, imunda, porque ela traz consequências como a falta de paz, a falta de esperança, sofrimento, brigas, acusações, mentiras. E eles decidiram sair dessa terra e vir para a Terra Santa, debaixo do teu domínio. Por isso vem agora, Deus, vem agora e transforma esses corações. A nossa oração a Ti, ó Deus, não é para que a falta de paz desapareça. Nós não estamos aqui para pedir para que o Senhor abra a porta do céu para eles. Mas nós estamos aqui pedindo para que o Senhor os aceite. E eu estou aqui pedindo para que eles tenham consciência que eles precisam se entregar como Raabe, tudo, a confiança total. Por isso, Deus, coloca as tuas mãos sobre cada um e que essa consciência possa vir agora, que eles precisam entregar tudo para entrar na Nova Jerusalém, para estar contigo. É tudo. O Senhor não aceita metade, o Senhor não aceita resto, o Senhor não aceita um pouquinho, o Senhor aceita tudo, quer tudo. E aí, não é dinheiro, aqui não está dizendo cifras, aqui está dizendo tudo. Por isso, Deus, coloca as tuas mãos, e que a partir de agora a vida deles possa mudar, ser transformadas, restauradas, e nós declaramos a tua glória, o teu poder sobre a vida deles, poderosamente, e que a partir de agora, a alegria do teu Espírito possa estar sobre eles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, te abençoe, amém. Poder sentar. Eu só quero a tua presença. Eu só quero
Antes de repetir, eu só quero a tua presença de novo. Vem adorar o Senhor com o seu dízimo, a tua oferta. Vem adorar esse Deus. Vem adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, pode sair do teu lugar e vir ofertar ao Senhor, dizendo isso aí, ó. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu só quero a tua presença. Eu só quero a tua presença. Não devemos. Eu só quero. A te dizer graça me passa. Senhor, nós entregamos os dízimos, as ofertas a Ti. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Mas o centro do pedido é: Tu és santo. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar.